Então vamos desligar os microfones. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido mestre e irmão maior, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados, com a intenção de aprender um pouquinho mais. Aprendizado que nos torna mais responsáveis sobre as nossas ações. Então vamos meditar e procurar agirmos de maneira mais correta. Sermos mais pacientes conosco e com o nosso semelhante. Perdoar a nós e ao nosso próximo. Procurar amar a todos, independente da evolução. Como Jesus nos ensinou a amar os inimigos. E como Kardec nos explica que esse amor é um amor diferente. É um amor que perdoa, é um amor que não revida, é um amor que auxilia, se possível. Então pedimos a iluminação de Jesus, desses bons amigos espirituais, para compreendermos bem a lição desta noite. Lição que nos faz refletir sobre a nossa vida atual, esse processo, essa pandemia, que nos faz refletir sobre nós mesmos. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o puro coração, e a lição é pecado por pensamento, adultério. Muito bem. Então, a gente leu na semana passada o capítulo 7, e na noite de hoje a gente vai estudar o capítulo 8, em pleno campo de batalha. A Ângela vai ler? Sim. Em pleno campo de batalha. Terminado o majestoso encontro, unimos-nos a alguns grupos emocionados em grande expectativa de servir naquele momento extraordinário e caracterizados pelas incertezas que a pandemia estava deixando em toda parte por onde passava. Em alguns países, alcançava a linha máxima da contaminação para o natural recuo e até mesmo o arrefecimento que já se podia perceber em alguns lugares. As providências e recomendações dos órgãos de saúde geravam muitos conflitos, em razão da forma de cada governo considerar o recolhimento das pessoas em vigorosa quarentena ou a liberdade, deve ser liberdade. Liberação. Liberação controlada, a fim de evitar-se outros danos, os de natureza econômica. Empresas sem patrimônio de sustentação começaram a demitir funcionários, gerando maior soma de dificuldades para a sustentação familiar, e caso a quarentena se prolongasse e a produção alimentícia caísse, haveria o surgimento de um novo problema. Indivíduos perversos e organizações internacionais que sempre
se contentaram com a desgraça dos países pobres, começaram a semear insegurança. E os dias que viriam estavam semeados de sombras inquietas com ameaças de perturbação da segurança pública. O esforço de todos nós tinha por impositivo de demonstrar que o amor de Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e saiba submeter-se às condições vigentes. Infelizmente, porém, nestes momentos terríveis, aventureiros desumanos aproveitam-se para ganhar benefícios ilegais. Os intrigantes políticos, sempre desinteressados do povo que os elegeu e agora o trai de forma cruel, movimentavam-se nas casas de lei, especulando vantagens, comportando-se de forma turbulenta, enquanto a morte continuava ceifando as vidas deixadas em plano secundário. Dá uma pausa aí. Então, aí ele está dizendo, né, que a gente passa por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, um pouco maiores, um pouco menores, de diferentes situações. Essas dificuldades, a gente tem que aprender com elas e crescer, né? Então, às vezes, a gente não tem uma dificuldade, um desafio, a gente se acomoda e não evolui. Então, os problemas, as dificuldades fazem parte da nossa vida, da nossa evolução. Agora, Jesus e os seus emissários, anjos de guarda, os espíritos protetores, estão aí para nos ajudar. Mas para que a ajuda aconteça, primeiro, a gente tem que se ligar em pensamento. A gente tem que fazer orações, a gente tem que meditar. Então, quando a gente medita, a gente ora, a gente procura levar o pensamento, a gente faz a sintonia do nosso pensamento com os espíritos, a gente vai receber intuições positivas, vai receber a ajuda. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eles fazem a parte deles, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Outra coisa é, a gente também tem que fazer por merecer, né? Então a gente tem que procurar se esforçar e procurar fazer o bem que a gente consegue fazer. Todos nós conseguimos fazer o bem dentro da nossa evolução, dentro da nossa capacidade, né? Para você fazer o bem, você não precisa ter dinheiro, né? Na verdade, o bem material é o mais fácil de ser feito. Mas o bem que você consegue fazer mais e de valor é ajudar o próximo, perdoar, ser amigável, respeitar as pessoas, né? Então esse trabalho que você faz ajudando o semelhante é de grande valor. Se tiver condições de ajudar materialmente, ok. Mas não se preocupa em fazer só o material. Na verdade, tem que fazer muito mais. Ah, mas eu não consigo fazer material, não tenho dinheiro nem para mim. Ok. Então se esforça em fazer a parte moral, que é de maior valor que o bem material. Muito mais valor que o bem material. Né? Então ajuda sempre tem. Agora, existe também os picaretas de plantão, as pessoas que se aproveitam da desgraça alheia. Isso vai existir por mais algum tempo. Porque as pessoas muito ligadas à matéria, que pensam só na parte material, eles vão se pensando, ó, eu vou me aproveitar da situação. Ah, mas se eu fizer isso, a população vai passar fome. Eles que se explodam. Né? Então tem
alguns personagens, né, na parte do humor, que faz uma caricatura, infelizmente muito real, de como são as pessoas com poder, políticos, por exemplo, né, que estão lá, se aproveitam para ficar ricos, mas isso, eles estão recebendo os bens aqui, e chegar do outro lado, eles não vão ter mérito, então eles vão acabar tendo dificuldades do outro lado. Então, a pandemia faz a gente refletir sobre a nossa evolução moral, sobre o nosso estágio evolutivo. Algumas pessoas, elas se aproveitam da pandemia para se afundar mais ainda moralmente. E as pessoas que se vendo alguém sofrer, ainda se aproveita para ficar rico, e estão se afundando mais moralmente, eles estão retificando o carimbo no passaporte para continuar a evolução em outro lugar. Ele fala, eu realmente não mereço permanecer na Terra. Eu realmente quero ser expulso da Terra. Se eu estou aproveitando disso, quer dizer, ó, você quer ficar na Terra ou não? Pode deixar, me manda lá, eu quero reencarnar, que eu vou mostrar que eu mereço ficar na Terra, eu vou me redimir. Aí chega aqui e faz um monte de bobagem. Aí, ó, infelizmente, você tropeçou de novo e vai ter que continuar a evolução no planeta X, que está numa situação um pouco pior do que a Terra. Imagina ficar um dia sem WhatsApp. Que absurdo um negócio desse. A gente hoje passou por uma dificuldade de Facebook, de WhatsApp, que meio que congelou no mundo todo, certo? Foi um dia. E tem gente que ficou desesperada e perdeu os cabelos, porque não tinha WhatsApp para fazer fofoca com o vizinho. Né? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou conversar com a pessoa que está do meu lado se não tem WhatsApp? Agora, imagina se a gente vai reencarnar num planeta que não tem nem o telégrafo. Não tem nem aquela comunicação com latinha. Sabe aquela? Você pega uma latinha, faz um furo, põe um barbante, né? Põe outra latinha e fala na latinha e escuta do outro lado. Nem isso vai dar para fazer, porque não tem nem o barbante nem a lata. Então, é uma situação complicada. Mas para que a gente, uma parte da população vai para lá? Para aprender. A gente acaba aprendendo com o sofrimento, então a gente vai lá e a sofrer. Mas sofrimento eterno? Não. Vai para lá, aprende e o planeta vai evoluindo. Quem for para lá, pode ser que do 1000, 2000, 3000 anos depois, volte para a Terra. Ou pode ser que continue a evolução naquele planeta. Aonde o planeta também vai chegar no estágio evolutivo que nós estamos hoje, de transição. Ok? E são levados para lá para poder ajudar no desenvolvimento, né? Porque eles já levam o conhecimento que eles adquirem aqui na Terra, chega lá e ajuda a desenvolver. Que nem os que quando chegaram aqui na Terra. Então vai para lá muitas pessoas de enorme inteligência. Aí, indo para lá, vão se desenvolver moralmente e vão ajudar o planeta a desenvolver tecnologicamente.
Após ouvirmos diversos grupos de diferentes áreas do país, retornamos preocupados à nossa rede de trabalho para mergulharmos na ação que não poderia ser postergada. Todos estávamos conscientes das magnas responsabilidades que nos diziam respeito. Em profundo silêncio de meditação, recordei-me de quando Jesus chamou os amigos e os enviou 2 a 2 a Galiléia e seus arredores, a fim de prepararem o solo para a ensementação do Evangelho. Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos visitando os grupamentos que o iriam receber. Uma onda de alegria desconhecida me invadiu o ser, e assim que chegamos à nossa sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada de expectativas e ansiedades. O dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem em triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a terra, assim como o exemplo de amor para vencer os bastões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Permanecia a psicosfera densa e cinza escura, que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. As conservações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumara com facilidade, entremeando os diálogos com expressões chulas, no modernismo vulgar, típico da vida moral de cada qual, e o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados de mais ou menos mesmo quilate emocional, dando vaza a vinculações perigosas, por se tratar de um outro tipo de epidemia, a de natureza moral. Os grupos humanos, invariavelmente, se encontravam enleados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados, que se lhes agudizavam as preocupações, os problemas em que se encarceravam de natureza servil. Então, além da pandemia, né, além da grande quantidade de pessoas que são contaminadas, muitas pessoas desencarnaram, né? Além disso, também está acontecendo uma invasão de espíritos de baixo nível. Espíritos, como estão dizendo aí, eles estavam lá, retidos, presos, numa região trevosa, e não tinham acesso aos encarnados. Então, além dessa pandemia, da parte física, também existe essa invasão moral, e a gente tem que estar esperto, orando, vigiando, para não dar fluidez para esses tipos de pensamento. Porque se a gente descuidar, a gente vai começar a se vincular com esses espíritos, falando mal dos outros, falando mal dos políticos, tendo raiva de um, ódio de outro, né? Então imagina a gente conversando com alguém que tenha escondido respiradores mecânicos, né? Que absurdo um negócio desse, né? Só para tentar ganhar um pouquinho mais de dinheiro. É um absurdo. Agora, comentar uma coisa. Agora, o sentimento que a gente coloca em cima daquele comentário, que é problema. Então, quando a gente vê uma coisa grave, como alguém se aproveitando para ficar
ganhar algum dinheiro em cima da desgraça do outro. Se a gente se desequilibra, se a gente começa a ter sentimentos negativos, a gente vai estar sendo prejudicado, né? Então a gente tem que ver os fatos, né? Eu vou comentar isso. Se isso vai trazer algum benefício, eu posso comentar. Agora, falar e eu me desequilibrar, aí é melhor não falar nada, né? Ou eu vou comentar e eu vou rezar para que essas pessoas que estão se aproveitando dos outros sejam intuídos, que o anjo de guarda deles, que ele consiga escutar o anjo de guarda, para que pensem no bem maior da população, das pessoas, né? E não só no benefício próprio, na sua riqueza, né? Então, pessoas, indivíduos, acabam pensando no seu benefício e ficam contentes com a desgraça do outro. Então, a gente tem que procurar orar por essas pessoas, encarnadas e desencarnadas, e não entrar na vibração desequilibrante que nos cerca. Certamente, outros grupos destacavam-se formando uma psicosfera saudável, demonstrando que no pântano os lírios são mais perfumados e que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamentos compatíveis com as suas crenças religiosas, todas muito respeitáveis, ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Na comunidade onde nos hospedamos, podíamos distinguir perfeitamente a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios da existência. O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações, e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham do bairro muito pobre e violento, onde os vícios mais cruéis não se compadeciam de ninguém. Notamos espíritos nobres, interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho, que conduziam como um fardo desagradável. A diretoria providenciava constante contato com excelentes educadores que anelavam por uma grade escolar bem trabalhada e própria para a existência futura dos alunos. Víamos que estes se encontravam muito bem inspirados e lutando em favor de uma educação completa e não apenas da instrução quase desdenhada pelos próprios professores. Infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é a alma da vida para todas as criaturas e que é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. Também notava o ódio de alguns obsessores vinculados às crianças que pareciam ter distúrbio de aprendizagem, autismo, agressividade, sendo mais atenazados pelos seus adversários que tentavam impedi-los de desenvolver-se, tornando-se difíceis de serem mantidos nas salas de aulas. Porque a instituição sustenta suas bases da doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo a todas as provocações dos perversos algozes. Com o tempo, é claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando
suas vítimas que passavam a cultivar ideais e objetivos superiores aos muitos debatidos nos lares e bairros onde viviam. Dá uma pausa aí. Então, assim como existe, né, as pessoas que se preocupam em fazer o mal, né, existe na sociedade muitas pessoas dedicadas ao bem. Nas mais variadas religiões e nas mais variadas filosofias. Tem muitas pessoas que não estão vinculadas a nenhuma religião, né, mas a filosofia dele faz com que ele faça o bem ao próximo. Se preocupe com o bem do próximo. A Joana de Ângeles diz que nunca existiu tanto amor no mundo. Então, isso acontece. Então, a quantidade de pessoas boas no planeta é gigante. Mas, infelizmente, uma laranja podre chama mais atenção que a maioria das laranjas boas. Então, a evolução está continua existindo. Ele está dizendo que a educação, como a gente sabe, é fundamental na evolução de um indivíduo. Infelizmente, no planeta Terra, a educação não está muito bem. Não só no Brasil em especial, mas o planeta, a evolução não está muito boa, a educação não está muito boa. Porque você se preocupa muito com a parte material, a parte sensual, a parte sexual e a parte de educação, aquele prazer em aprender as coisas, é deixada de lado. Né? Agora, numa instituição espírita, como eles estão trabalhando, existe lá é um trabalho de educação dentro de uma entidade espírita. A gente sabe que dentro de uma escola existem crianças, adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Alguns problemas de autismo e outros tipos de problemas que dificultam o aprendizado. Isso é uma somatória de problemas físicos no cérebro da criança, mais os problemas obsessivos de obsessões, de espíritos que foram prejudicados em outras vidas, que estão com raiva, com ódio, com remorso, com rancor, e que perseguem as pessoas que fizeram mal para ela. Agora, a gente sabe que isso acontece, os espíritos vão se perseguindo, vão perturbando, mas, como a gente já viu e lê, continua lendo, a ajuda de todos os lados é gigante. Não ajuda só as pessoas que sofrem obsessão, mas como a gente viu, os obsessores são ajudados direto, são oferecidos, são auxiliados e, depois de algum tempo de tratamento, de ajuda, os obsessores percebem que estão cometendo algo equivocado e mudam de posição. E vão se tornando, e vão se educando, e vão aprendendo, e vão evoluindo. Então, numa casa como essa, você educa dos dois lados da vida, material e espiritual.
Depois de assistirmos a um grupo de adultos que se beneficiava de passes matinais, rumamos ao hospital, onde deveríamos continuar com a nossa atividade. Quando chegamos, o movimento era inusual. Aquela manhã havia sido uma das mais severas, porquanto o número de pessoas com sintomas que pareciam proceder da Covid-19 aumentou significativamente, mas nem todos o eram realmente. Chamou-nos a atenção uma paciente afrodescendente que fora trazido em um táxi e apresentava sinais típicos da doença: febre alta com sudorose, tosse seca com tremores, dores de cabeça e muito perturbado. Encaminhada à sala de atendimento, debatia-se contra os enfermeiros que a conduziam, afirmando estar muito bem e que a doença era de outra natureza. Pela aparência, tudo afirmava a contaminação, mas notamos a presença de um adversário desencarnado que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças ao aparelho respiratório que desciam pelo trato digestivo em sucessivas ondas escuras que ela deglutia, constituídas por energias deletéria que exteriorizavam um odor nauseabundo como a de um cadáver. Nosso irmão Spinelli convidou o nosso passista Cláudio, que lhe aplicou a bioenergia com a unção e conseguiu desalojar o vampirizador, deixando-a quase extenuada com abundante sudorose. Atendido pelo irmão Eudalbo, que o manteve em seu campo vibratório após explicar-lhe a procedência tomada, ele reagiu informando que estava perfeitamente consciente de que estava acontecendo e era o responsável pela sua doença, que vinha de uma bronquite crônica e exaustiva. A paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, ao sentir-se livre da constrição a que era submetida pelo vingador, foi acometida de choro e lamento, abordando a sua situação de miséria econômica e social. Morava num bairro denominado Alagados, porque as águas das marés sempre inundavam o pântano onde se erguia a imensa área de pobreza e vergonha humana. Examinada no momento, a febre parecia haver baixado um pouco. A tosse seca diminuiu, assim como o tremor do corpo. Foi rotulada como provável portadora da Covid-19. Deram-lhe uma substância para tomar e voltar dentro de 14 dias. Ela suplicou pelo internamento, pelo menos para poder comer, ter como descansar, chorou e implorou. O irmão Spinelli aproximou-se de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Ela tomou-lhe a mão e levou-a a uma saleta e oferecendo-lhe uma xícara de café com leite e uma códea de pão. Eu acompanhava o drama com lágrimas. No mundo tão rico de extravagâncias, e o tremendo vírus da fome igualmente estava matando. A jovem aconselhou-a a ir para o seu barraco, onde estaria talvez mais garantida do que no hospital, e conseguiu acalmá-la. O irmão Cláudio aplicou-lhe energia extraída da natureza, mesclada com os seus fluidos de amor, e ela reanimou-se, logo saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. O irmão Spinelli acercou-se do espírito que permanecia agitado e falou-lhe com imensa doçura a respeito de sua influência obsessiva junto à paciente,
que merecia compaixão pelo estado de penúria em que se encontrava e a situação de possível portadora do novo coronavírus. Dá uma pausa aí. Então, a gente se encontra numa situação, né, onde tem um monte de tipo de doenças. Infelizmente, o diagnóstico, né, ele tem diminuído, né, o tempo em você coletar até você dar o diagnóstico, né? Então você coleta e depois de algum tempo você tem se é Covid ou não. Mas, infelizmente, tem pessoas que fizeram a coleta, passa dias, semanas, e você não teve uma resposta se era Covid ou se não era Covid. Tem pessoas que chegaram a fazer 2, 3, 4 vezes o exame de Covid. Porque ia no hospital fazer o Covid, mandava embora para casa. Uma semana depois, voltava no hospital, fazia de novo o exame de Covid. E aquele resultado ainda não tinha saído. Né? Então, Então, o Covid é um problema gravíssimo. Fora o problema do Covid, existem as outras doenças. Fora o problema das outras doenças, existe a pobreza extrema. Infelizmente, no mundo, existem regiões onde tem sobra de riqueza de alimentos, e em outros lugares existe de escassez e pessoas morrem de fome. No Brasil, por exemplo, a gente tem as duas coisas. Né? Pessoas com fartura e outras pessoas que não têm o que comer. Pessoas que jogam, descartam, esbanjam. E outras que não têm mínimas condições de viver. Né? Então, são outros problemas, além das influências espirituais, além das obsessões. Então, tem os vários problemas que devem ser abordados, que devem ser auxiliados às pessoas. Né? Covid, outras doenças, outros problemas, que a própria pandemia acabou intensificando. Então, muitas pessoas que precisavam de um tratamento, de uma cirurgia, de várias coisas nos hospitais, foram adiando, porque os hospitais estavam cheios, ou até receios de você fazer uma cirurgia de uma outra coisa e a pessoa ser contaminada no próprio hospital com Covid. Então, tudo isso foi agravado nesse momento. Além da influência espiritual, que a gente vai ler agora. Sarcástico e sem nenhum sentimento humano de misericórdia ou de amor, ele reagiu com violência. Isso é o mínimo que programo para submeter esta infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a cá assim que chegue, antes mesmo que se desembarace das carnes abjetas. A um sinal, Cláudio acercou-se e aplicou-lhe energias entorpecentes com movimentos especiais e em pouco tempo ele adormeceu. Foram chamados 2 padioleiros que o transferiram para a nossa sede, para providências posteriores. Fiquei perplexo ao observar que os pacientes que chegavam, invariavelmente, estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta
enquanto outros, mais hábeis ou perversos, afastavam-se e ficavam em atitude de deboche e sarcasmo. Em relação às pessoas que vinham ao nosocômio. Assim, aguardavam o resultado dos exames e prosseguiam no comportamento a que estavam acostumados. As suas interferências na conduta das pessoas eram visíveis e lamentáveis, parecendo que se nutriam reciprocamente um do outro. Logo entendi que era resultado da convivência habitual e da falta de disciplina mental do reencarnado que se comprazia com esse tipo de companhia. Era uma estranha azáfama na qual predominavam as interferências espirituais. Existiam também exceções, porém, em menor quantidade, em razão dos interesses humanos ali em jogo ou em alternativa de saúde e doença. O hospital, graças à sua finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis que procuravam manter a ordem nos arredores, assim como na entrada. Havia umas catracas portadoras da capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que se adentravam, assim evitando determinada ordem de espíritos malévolos que não conseguiam acompanhar as suas vítimas e eram expulsos pelos guardiões da casa de saúde. Então, a gente percebe que não existe um controle, né? Então, alguns espíritos eram permitidos que entrassem no hospital, outros, mais ainda maus, né? Eles eram deixados do lado de fora. Os espíritos que eram permitidos deixar entrar, também eles eram abordados, né, para auxiliá-los. Então, no caso, esse espírito que foi tirado dessa senhora de extrema pobreza, ele tem raiva, obsidia ela há algum tempo, e a intenção dele é exterminar a vida dela. Ela já tem uma vida sofrida, já vive na miséria. E tem essa obsessão forte, né, desse espírito. Nesse caso, esse espírito foi retirado, adormecido e levado para tratamento. Então essa senhora, pelo menos, vai ter algum alívio, né, nos próximos dias. E ele está dizendo que era uma quantidade grande de encarnados que entrava junto com espíritos perturbados. E a maioria deles, a grande maioria deles, gostava da companhia. Mas o espírito era perturbado. Mas o encarnado sintonizava com esse espírito perturbado. Ou seja, há uma sintonia entre o encarnado e o desencarnado. Então, o desencarnado está perturbado, mas o encarnado também. Então, eles gostam da companhia. Aí ele fala que alguns não. Né? Alguns sentia e não gostava e queria retirar o espírito. Mas a grande maioria, não, tá bom, estou gostando, eu gosto. Gente boa esse espírito. Então, é a coisa que vai, a gente não entende muito bem. Mas está dizendo que dentro do hospital tem uma grande quantidade de ajuda. Né? Há ajuda, espíritos gentis, espíritos elevados que ajudam lá dentro, é gigante. Com a pandemia, essa ajuda foi intensificada, porque uma grande quantidade de espíritos acabou se organizando para auxiliar ainda mais o trabalho que já existe
nesses hospitais, né? Já que vem uma carga maior de necessitados, vem uma carga gigante de espíritos para ajudar nessa dificuldade que a gente está enfrentando. De vez em quando, percebia-se a notícia devastadora de que determinado paciente internado, ao realizar o exame específico, constatou a infecção. Ao choque da notícia, a esperança de alguma forma remota de que a cura já estava sendo possível. Mesmo durante o dia, era possível observar o surgimento de raios luminosos que saíam da Terra em direção do infinito. Eram as preces dos servidores fiéis do Evangelho, das mães abnegadas e famílias dedicadas ao bem, dos seres resignados e dos trabalhadores da linha de frente, especialmente enfermeiros e auxiliares de enfermagem, que, atentos aos cuidados que deviam manter, sempre eram surpreendidos pelo cansaço, pelo desconforto, pela angústia ambiental. No momento de conversação edificante no jardim principal do belo hospital, o venerando Eurípides, que, embora não percebesse não pertencesse ao nosso grupo, visitava-nos diuturnamente entreteceu considerações que nos surpreenderam. Referia-se aos apóstolos que se cogitava entre os meios de investigação científica a possibilidade de negar-se a assistência médica às pessoas idosas, assim facilitando a diminuição de habitantes do planeta, uma das teses do comunismo. A humanidade, já acostumada com a eutanásia, em determinados casos, com a ausência do paciente, permitindo-se o odiento crime, agora estendia à medida a consumpção dos idosos. Por outro lado, os suicídios assistidos por médicos legalizados em diversos países igualmente facilitam o estudo e o interesse da morte dos idosos. A ciência médica, tentando oferecer maior conforto às idades avançadas, parece que desagrada ao grupo de assassinos legais que veem na velhice somente decadência e não sabedoria, nem ternura, nem afeto, nem conquista de valores para a própria imortalidade. Desse modo estranho e extravagante, há quem defenda a ideia de deixar morrer o paciente idoso, ante a presença de um mais jovem que necessitar da UTI, dando ao médico o divino poder de selecionar quem deve ou não viver, como tem ocorrido com governos arbitrários e sandeus. A notícia de nossa presença espiritual, operando no hospital, passou ao conhecimento de outras comunidades de desencarnados, e naquela tarde fomos buscados por abnegado benfeitor para um atendimento especial. Tratava-se de um drama familiar, um grupo constituído pelos pais idosos e 2 filhos, respectivamente com 23, a filha, auxiliar de enfermagem e um irmãozinho de 16 anos. Auxiliar de enfermagem conduziu ao lar o vírus terrível, sendo ela assintomática, e contaminou o irmão e os pais. Primeiro, os pais apareceram com os sinais da doença, que foi confirmada, e internaram-se. Logo depois, o irmãozinho também. O genitor estava com 62 anos e a mãezinha com 54. O senhor era portador de um distúrbio cardíaco e sofria muitas alterações
na pressão arterial e não foi bem sucedido no tratamento da Covid-19, sucumbindo-se por falta de aparelho para auxiliar na respiração. A esposa teve alta dias depois. Nem ela, nem a filha puderam ver o desencarnado, ficando muito abatidas com a ocorrência da enfermidade e o sofrimento do enterro, praticamente em vala comum. Ainda não se haviam refeito do choque quando o irmãozinho começou a apresentar os terríveis sintomas que confirmaram a doença. Nessa angústia e desespero, a irmãzinha fez conflito de culpa, acreditando-se haver sido a responsável pela morte do pai e agora pela possível perda do irmão jovem, que se encontrava em estado lamentável. A informação que nos deram é que estava preparando para suicidar-se e, por efeito do desespero, atraiu algumas entidades perversas que acompanhavam a história da família e desejavam auxiliá-la a realizar o autocídio. Fomos em grupo de modo que pudéssemos auxiliar outros enfermos, aplicando-lhes os passes benéficos e animando-os com vibrações edificantes. Encontramos-la na unidade de terapia intensiva, que estava quase lotada com pacientes portadores de outras enfermidades, e inclusive o novo coronavírus. Todos os pacientes estavam entubados, inclusive o jovenzinho. Em uma análise rápida, o doutor Eudalbo verificou que o jovem não teria resistência nem forças imunes para vencer o vírus devorador. Encontrava-se com os pulmões dominados pela virose perversa e, apesar do aparelho, a sua era uma respiração difícil, entrecortada. Já tinha as marcas do anjo da desencarnação numa palidez impressionante, resultado do depauperamento das forças. A medicação aplicada em fase experimental, enquanto se discutia nas casas de leis qual a melhor aplicação para atenuar o quadro ou salvar o paciente, produzia sequelas a que o organismo não resistia. A morte era iminente num quadro muito doloroso de asfixia. A irmãzinha tentava pedir-lhe que reagisse e desejasse a cura, mas em razão de múltiplos problemas espirituais na família, o assessoramento espiritual era lamentável em face da presença de dois espíritos que o vampirizavam com crueldade. O irmão Cláudio aplicou passes que conseguiram romper os liames perispirituais, afastando ambos os exploradores das poucas energias do rapaz. E Spinelli encarregou-se de dialogar com eles, conduzindo-os a uma sala próxima, acompanhado pela nossa Amália, cuja mediunidade bastante sensível produziu a fixação de ambos ao seu perispírito. Os outros pacientes também estavam em situação semelhante, vitimados por acompanhamentos perniciosos, e a sala transpirava energias metíficas exteriorizadas por pacientes, alguns médicos e auxiliares de enfermagem, desacostumados com as fixações espirituais mais elevadas. Alguns demonstravam cansaço e temor, cuidando-se mais em detrimento daqueles que o necessitavam. Após haver fixado os sofredores vampiros de forma repugnante nos fluidos da nossa médium, o jovenzinho começou a agitar-se angustiosamente.
Nesse momento, atenuando a voz, Spinelli pôs-se a orar profundamente comovido. Dá uma pausa aí. Então, dentro do trabalho hospitalar, né, esses momentos, né, esses meses aí que a gente está, já passou mais de um ano, que os trabalhadores da saúde estão enfrentando esse coronavírus, né, de maneira mais, né, na linha de frente, eles se sentem mais estressados, mais extenuados, mais cansados, né? E eles têm que tomar todas as condições para se precaver de ser contaminados. Então, já existe, né, uma quantidade grande de trabalhadores na área de saúde que foram contaminados com o coronavírus. E quando as pessoas sabem que tem coronavírus, eles se isolam, vão ser tratados. Mas muita gente acaba se contaminando com o coronavírus e é assintomática, não tem sintoma nenhum. Então acaba convivendo com os familiares e passa o vírus para frente, né? Então, não adianta nada as pessoas se isolarem e alguém, por exemplo, vai para uma balada e pega e traz o coronavírus para dentro de casa. Quando a pessoa vai para uma balada, eu sou jovem, eu não tenho problema de vírus, tal, eu tenho saúde de ferro, tal. Tudo bem. Pode ser que com uma saúde mais forte, a pessoa, esse jovem, não vá desencarnar de coronavírus. Mas, quando ele vai para uma balada e traz para dentro de casa e o avô, a avó pega esse vírus, ele pode desencarnar. Então, quando esse jovem vai para a balada e depois vê o avô desencarnar, aí sim você pode dizer, esse jovem teve culpa. Esse jovem teve participação efetiva, né, no desencarne do avô. Então, que ele se sinta culpado, é bom. Que ele sinta um pouco de remorso, acho que até é bom. Agora, não pode esse jovem, mesmo culpado, mesmo com remorso, cometer suicídio. Aí não. Agora, no caso dessa jovem, dessa enfermeira, ela não tem culpa, ela está trabalhando, né? E o trabalho dela fez com que ela ficasse contaminada. Então não foi um descuido dela. Mas mesmo assim, ela se sente culpada do pai morrer, do irmão estar quase desencarnando, né? Então tem que dar todo o apoio para ela, para que ela tenha forças e entenda que faz parte, o desencarne faz parte da nossa evolução. Todos nós iremos morrer, seja de Covid ou de outra coisa, seja hoje, amanhã ou daqui a alguns anos. Todos nós iremos desencarnar. Logicamente que ela se sente, não, aí eu levei o Covid para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão. Mas tem que dar todo apoio para essa enfermeira, para que ela tenha forças para poder superar. Logicamente que os tratamentos, né, os tratamentos para o Covid ainda são muito especulativos, então você vai experimentando, né? Hoje em dia, a pessoa já tem alguma experiência e mesmo assim não tem uma cura para o Covid que funciona para todo mundo. Mas no começo, precisa colocar, tenta isso, tenta aquilo, dentro da área da medicina, né? Então tinha médicos que falavam, ó, se você fazer isso, tentar aquilo, aquele outro medicamento, pode ser que ajude.
eu dei um remédio de farinha para um paciente e ele curou. Às vezes, um remédio de farinha, um placebo, cura a pessoa, porque a pessoa tem, né, a imunidade na cabeça. Mas você tem que ainda desenvolver a medicação e isso vai ser desenvolvido ao longo dos anos, né? À medida que a medicina vai evoluindo, vai tomando experiência, a gente vai entendendo como é que funciona, como é que transmite, como tratar. Né? Então, trata-se essas pessoas, o corpo. Né? Então está falando que são tratados através de passes, de água fluidificada, medicamentos, boas energias, obrigações, energias retiradas da natureza e transmitidas para os pacientes. Né? De várias formas são auxiliados as pessoas. Né? Então, o plano físico e o plano espiritual ajudam a passar por isso. Agora, suicídio tem que se evitar ao máximo, né? Suicídio, a pessoa vai estar sofrendo aqui encarnado, vai sofrer 2, 3 vezes mais quando se comete suicídio. Além de fazer as pessoas que ficam sofrer também. Então, quem comete o suicídio acaba prejudicando a vida dele e acaba também prejudicando a vida das pessoas próximas. Então, suicídio nunca. É a pior escolha que se pode fazer. Houve uma parada cardiorrespiratória e os desencarnados detiveram-se enquanto o corpo médico e auxiliar continuou as atividades, sem dar-se conta do que ocorria fora da sua esfera ambiental, agora com uma desconhecida energia que os envolveu. As palavras de súplica do mentor ao divino médico das almas ressoavam canoras e vibrantes, e percebemos uma aragem benéfica que limpava as construções tóxicas e alcançava os desencarnados, alguns tomados de emoção até as lágrimas. Logo mais, respirava-se um ar saudável. Alguns amigos espirituais surgiram e de imediato começaram a auxiliar todos os pacientes com bioenergia especial, saturada de plâncton e clorofila, carreados por uma brisa muito suave, trazendo-os do mar e das árvores vetustas do jardim. Miríades de pontos luminosos pequeníssimos entravam pelas janelas e portas, dando-me conta que o hospital estava sendo beneficiado pela excelsa misericórdia do sublime terapeuta. O ambiente fez-se menos desagradável e, nesse ponto, o abençoado mentor que nos foi buscar começou a deslindar o espírito do seu jovem e sofrido corpo. Era mais uma vitória do vírus na sua missão de redimir a humanidade dos seus graves delitos morais. A irmãzinha não pôde extravasar o que estava represado no íntimo, porque o corpo foi de imediato retirado e colocado em envoltório plástico e transferido para a necrópole, a fim de ser logo sepultado. Coube-me a tarefa de acercar-me dela e, acariciando a área cardíaca, falar ao seu ser muito sofrido. Nesse momento, ela não estava em sintonia com o adversário espiritual, porque, percebendo a desencarnação do irmãozinho, envolveu-se numa linda oração de sua crença religiosa, de imediato atendida por uma jovem de elevados recursos morais.
com a permissão da benfeitora desencarnada, inspirei-lhe coragem e fé, animando-a a cuidar da mãezinha, agora mais sofrida e solitária. A lembrança da genitora levou-a a um pranto convulsivo de compaixão e ternura que comoveu alguns colegas que a conduziram para fora da sala, onde poderiam acalmar-se ante o que se denominava como fatalidade. Alguns minutos transcorridos e o jovem recém-desencarnado era conduzido a um outro núcleo hospitalar em nosso plano. O espírito responsável pelo nosocômio acercou-se-nos para apresentar os seus sentimentos de afeto e gratidão à nossa equipe, no que foi gentilmente acolhido pelo Spinelli, sinceramente emocionado. Ele havia fundado o hospital enquanto na Terra e, após a desencarnação, foi convidado a continuar administrando-o com esmero. Não havia sido religioso, mas era um crente fervoroso em Deus. E quando pensou na casa hospitalar, um pouco mais de 40 anos passados, melhor compreendeu os desígnios divinos e a finalidade essencial da existência, que é a prática do bem. Havia sido eminente mestre na faculdade de medicina, na qual ensinava filosofia e cirurgia, demonstrando como a maquinaria orgânica não se explica a si mesma. Sempre que tentava uma laparotomia, deslumbrava-se com a ordem dos elementos que se transformam em vida, pensamento e ação. Em consequência da sua existência médica missionária, conseguira muitos amigos que ora se encontrava cooperando no mais além com a casa de saúde. Ficamos de atender ainda naquele dia, pelo amanhecer do próximo, a jovem auxiliar da enfermagem, libertando-a das tenazes que a empurravam para o suicídio. Observei que aquele anoitecer estava algo nebuloso, de tal forma denso que transmudava a névoa, espargindo o odor tóxico de carne em putrefação que a brisa lenta tenta diluir. Como o pensamento voltado para as viciações impregna o ambiente com o odor das vísceras orgânicas em decomposição. Os amigos do nosso grupo experimentavam emoções variadas em decorrência dos trabalhos a que cada um de nós se vinculava. Chegando ao nosso reduto, passamos a usufruir as ondas balsâmicas do amor e da caridade, das mensagens, como se uma aragem de luar formoso conduzisse o doce perfume de rosas, desabrochando ao amanhecer. Então a gente vê a grande ajuda que existe no mundo espiritual para nós. Né? A ajuda existe sempre. Mas como a pandemia intensificou os problemas, os desafios, uma grande falange de espíritos se organizou para nos auxiliar. Então a gente vê que dentro dos hospitais, em todos os lugares, existem trabalhadores. Então existem trabalhadores em todos os lugares. Nos hospitais, com certeza. Então existem trabalhadores
que estão ali constantemente ajudando os médicos, enfermeiros e todo mundo que trabalha ali, os pacientes. E com essa grande quantidade de pessoas doentes, a quantidade de espíritos organizados para auxiliar é gigante. Tanto que a gente vê aí no texto, né, que existe a equipe de trabalho, de ajuda a isso, ajuda a enfermeira, né, e que vendo esses espíritos, né, se organizando para ajudar, eles vêm procurar, essa enfermeira está com vontade de suicídio, me ajuda aí a ajudá-la a não cometer esse grave equívoco, né? Então, eles vão lá trabalhando, auxiliando. O pai desencarna. O irmão mais novo, 16 anos, também desencarna. E é algo grave para ela. Duas pessoas próximas dela acabam desencarnando. Os espíritos acabam falando, é culpa sua, você que levou os vírus, você que... E ela acaba ficando, né, debilitada, pensando até no suicídio. Mas no momento que o irmão desencarna, ela começa a orar. E esse fato de ela começar a orar, ela se vincula ao mundo espiritual e a ajuda vem de imediato. Né? Ela chora, que é natural, mas ela vai ter essa ajuda. E o próprio Manuel Filomeno de Miranda vai lá também colaborar para ela. Pensa na sua mãe. Você agora tem que pensar na sua mãe que está aqui. Se dedica à sua mãe, o seu trabalho e à sua mãe. Se você se suicidar, e a sua mãe? Vai largar? Vai ainda abandonar a sua mãe? Então, eles ajudam ela a refletir, né? E nesse momento que ela está orando, ela se desliga desses obsessores e se conecta aos espíritos bondosos. Né? Então a gente está passando por dificuldade? Sim. Está passando por problemas? Sim. Mas a gente continuar mantendo. Então a gente vai lá, está passando por dificuldades e problemas. Problemas existem. A gente vai oscilar a nossa vibração. Né? Eu estou passando por problemas delicados lá no trabalho onde eu estou. E esses problemas, né, delicados têm me perturbado um pouco. Bastante. Mas eu tenho que... Eu estou procurando rezar, orar e fazer. O que eu posso fazer para tentar resolver o problema? Primeiro, que eu não decido nada. Seja feita a vossa vontade. Né? O que vai acontecer? Não sei. Mas, eu sempre sabe, né? Que, coisas acontecem de um lado, mas tem a ajuda do outro. Quando uma porta se fecha, outra se abre. É assim que vai acontecer. Né? Então, a gente recebe uma notícia ruim, a gente já se abala. Se abalar, ok. Quanto tempo a gente vai ficar abalado? Esse é o problema. Ficar triste, chorar, tudo bem. Quanto tempo a gente vai estar chorando, desesperado? Esse é o problema. Então, enfrentar dificuldades, a gente chorar, sentir triste, se abalar, normal, a gente se perturba. Agora tem que nos esforçar para reequilibrar. E se o que acontecer, ok, vamos ver as novas coisas que vai surgir. Então, essa enfermeira perdeu o pai, perdeu o irmão. Ela tem que se equilibrar para continuar vivendo, mantendo a própria vida e ajudando a mãe, né,
que é uma criança, a mãe está com 50 e poucos anos. É uma criança, tem muito que viver ainda. Né? É isso. Um bebezinho ainda. Só passou metade da vida ainda. Meia vida para viver pela frente. Né? Tem que se motivar, né? E ver que faz parte da vida, né? Algumas dificuldades. Comentários? Mais uma vez, o orar e vigiar prevalece. Se a gente não aprender, vão ficar na rabeira. Muito bem. Mais algum comentário? Quem está acordado entendeu tudo? Muito bem. Quem quer fazer a prece de encerramento, então? Acho que eu faço. Vai lá, Luiz. Então, nós vamos, aproveitando esse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estudos que tivemos nessa noite, agradecendo também a presença de nossos anjos de guarda, que estiveram aqui com a gente, nossos guias, nossos irmãozinhos, aqueles nossos espíritos protetores, todos aqueles espíritos afinizados aos nossos propósitos. E vamos, então, encerrando e agradecendo, pedindo para nosso Pai que nos dê muita saúde, nos dê muita força para nós prosseguirmos nesta semana. E vamos fazer, então, a oração que Ele também nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque a Ti pertence o poder, a glória e a misericórdia para todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Entenderam? Perguntas? Hoje não tem evidências? Luiz, evidências? Roberto não veio, né? Não. O senhor não viu nada, presidente? Eu vi.